Meu nome é Naomi, tenho 30 anos e cresci em uma casa onde a palavra família era dita como um juramento sagrado. Meus pais eram imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil com quase nada, mas ergueram uma vida com esforço, dignidade e tradições muito firmes. Eles nos criaram dentro de valores que muitas vezes nos colocavam para dentro, quando tudo o que queríamos era sair. Minha irmã, Amanda, é 2 anos mais nova que eu. Desde pequenas, éramos muito diferentes. Eu sempre fui mais reservada, mais introspectiva, do tipo que preferia observar o mundo em silêncio. Amanda era o oposto. O centro das atenções. Linda, com uma risada contagiante e um jeito encantador que conquistava qualquer um em segundos. Mas mesmo com todas essas diferenças, crescemos unidas. Dividíamos o quarto, os segredos e até as lágrimas nos dias difíceis. Nunca imaginei que, um dia, também dividiríamos o mesmo homem. Conheci meu noivo num curso de culinária japonesa que resolvi fazer por impulso, numa fase em que achava que precisava me reconectar com minhas raízes. O nome dele é Marcos. Ele era professor assistente e cuidava da parte técnica do curso. Tinha um jeito gentil, uma voz baixa e segura, e um olhar que parecia sempre estar prestando atenção ao que ninguém mais via. A primeira conversa que tivemos foi sobre tofu caseiro, e a segunda sobre literatura japonesa. Quando me dei conta, ele já fazia parte do meu dia a dia. Começamos a sair pouco tempo depois, e em 3 meses já estávamos completamente envolvidos. Amanda. Soube dele logo na primeira semana. Mostrei uma foto nossa a ela, com um sorriso tão grande que mal cabia no meu rosto. Ela comentou que ele parecia sério demais para mim, que talvez eu estivesse me precipitando. Mas eu estava apaixonada. Não vi nas palavras dela nenhuma ameaça. Apenas um comentário comum de irmã. Depois de 1 ano juntos, Marcos me pediu em casamento durante uma viagem para Campos do Jordão. Era outono. O ar gelado e as folhas vermelhas completavam o cenário. Foi tudo tão simples e verdadeiro, aceitei sem hesitar. Voltei para casa flutuando. Amanda foi uma das primeiras a saber. Ela me abraçou e disse que estava feliz por mim. Naquele momento acreditei. Mas 1 semana depois, algo começou a mudar. Depois do noivado, mergulhei na organização do casamento. Eu sempre sonhei com algo simples, íntimo, rodeado por pessoas que realmente importavam. Marcos concordava com tudo, dizia que só queria me ver feliz. E eu estava. Cada pequeno detalhe, desde as flores de cerejeira na decoração até os pratos, do buffet inspirados nas receitas que fizemos juntos no curso, era pensado com cuidado. Mas minha irmã parecia distante. No começo, achei que fosse impressão minha. Sempre fomos próximas, e por mais que nossas vidas tomassem rumos diferentes, nunca houve espaço para ciúmes ou ressentimentos entre nós. Mas, com o passar das semanas, a frieza dela se tornou mais nítida. Respondia minhas mensagens com atraso, evitava falar do casamento e dizia que estava ocupada demais com o novo emprego numa galeria de arte. Tentei entender, relevar, respeitar o espaço dela, mas algo não se encaixava. Certo dia precisei de ajuda para escolher o vestido. Convidei ela, claro. Ela foi, mas parecia inquieta, desconectada. Enquanto eu experimentava o quarto modelo, me olhei no espelho e disse, com um sorriso cheio de esperança, que queria me sentir linda como nunca no grande dia. Ela me observou por alguns segundos e disse que o modelo não combinava comigo. Perguntei por quê. Ela respondeu que talvez eu estivesse tentando ser uma mulher que não era. Fiquei em silêncio. Aquilo me machucou, mas não quis brigar. Afinal, era minha irmã. A situação ficou ainda mais estranha quando, numa tarde qualquer, cheguei mais cedo na casa dos meus pais e encontrei Amanda e Marcos conversando no jardim. Nada demais, ao menos à primeira vista. Mas havia algo na linguagem corporal deles que me incomodou. A forma como ela tocou no braço dele ao rir. Como ele abaixou os olhos quando me viu. Como se fossem cúmplices de algo que não era meu. Fiquei com aquilo na cabeça durante dias. A desconfiança começou a se infiltrar feito água em madeira velha. Mas eu tentava afastar esse pensamento. Eu confiava em Marcos. Nós nos conhecíamos bem. Passávamos horas falando sobre a vida. Tínhamos planos. Ele jamais faria algo assim comigo. E ela era minha irmã.
Nós tínhamos uma história, uma vida inteira de cumplicidade. Pensei que fosse apenas insegurança minha, um medo bobo de perder o que eu mais amava. Mesmo assim, comecei a observar mais. Notei como Marcos passou a evitar certos encontros em família. Como Amanda falava menos sobre o casamento. Como nas raras vezes em que estávamos todos juntos, o silêncio entre os dois era estranho. Não havia atrito, mas também não havia naturalidade. Era como se escondessem algo atrás de uma cortina que só eu não podia abrir. Numa noite fria de sexta-feira, resolvi convidar Amanda para dormir em casa. Queria conversar, me abrir. Fiz nosso prato preferido de infância. Ela aceitou o convite, mas ficou o tempo todo no celular. Disse que precisava resolver questões do trabalho. Tentei puxar assuntos sobre o casamento, sobre nossa infância, sobre qualquer coisa que nos conectasse. Mas ela estava distante, quase ausente. Depois do jantar, ficamos um tempo na sala. A televisão ligada num volume baixo, o som da chuva caindo lá fora. Resolvi perguntar diretamente se ela estava bem. Ela disse que sim, mas com os olhos fixos no celular. Perguntei se ela estava feliz por mim. Ela respondeu que sim, claro, com um sorriso forçado. Então, num impulso, perguntei se havia algo que ela quisesse me dizer. Ela olhou para mim por um longo momento, mordeu o lábio inferior e disse apenas que estava cansada. Subiu para o quarto, de hóspedes, e me deixou ali com o coração apertado. Naquela noite, sonhei que estava de noiva, sozinha em frente ao altar, com todos os convidados me olhando em silêncio. Marcos não aparecia. Amanda estava entre os convidados, vestida de preto, e sorria. Acordei suando frio. Tentei esquecer o sonho, ignorar o incômodo, mas meu coração começava a se preparar para uma verdade que eu ainda não queria enxergar. Depois daquele jantar desconfortável, comecei a notar pequenos sinais, detalhes que talvez eu não tivesse percebido antes. Marcos sempre fora carinhoso, mas agora havia uma frieza discreta, uma ausência que doía mais do que qualquer palavra dura. Ele parecia distante, como se algo pesasse sobre seus ombros, mas quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria, desviava o olhar e dizia que era apenas cansaço do trabalho. Amanda, por outro lado, parecia cada vez mais presente. Ela aparecia na minha casa com mais frequência, dizendo que queria me ajudar com os preparativos do casamento, mas passava mais tempo no sofá conversando com Marcos do que comigo. Os dois riam de piadas antigas, falavam de músicas que ouviam na adolescência, trocavam olhares rápidos que, à época, achei inocentes. Eu tentava não pensar mal. Era minha irmã, era meu noivo. Eu queria confiar nos dois. Uma noite, enquanto lavava a louça sozinha, ouvi os dois conversando na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando entrei na sala, eles se afastaram ligeiramente. Amanda se levantou, com pressa, dizendo que precisava ir embora, e Marcos parecia desconcertado. Não consegui perguntar nada naquele momento. Fiquei paralisada com um nó na garganta, fingindo que não tinha notado nada, como quem varre a poeira para debaixo do tapete. Nos dias seguintes, comecei a observar mais de perto. Marcos demorava mais para responder minhas mensagens. Às vezes, não atendia minhas ligações. Comecei a sentir um frio no peito, uma intuição sombria que me tirava o sono. Era como se minha alma tentasse me alertar de algo que meu coração se recusava a aceitar. Comecei a reviver mentalmente cada gesto, cada conversa, procurando por pistas. Tudo o que antes parecia inocente agora me parecia suspeito. Uma madrugada, acordei com um aperto no peito. Levantei, fui até a cozinha tomar um copo d'água e vi a luz do celular de Marcos piscando na mesa de jantar. Ele dormia no sofá. O telefone vibrou novamente. Uma notificação. Era uma mensagem de Amanda. Não consegui resistir. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e desbloqueei. A tela revelava uma sequência de mensagens trocadas durante os últimos dias. O conteúdo não era explícito, mas havia carinho demais para ser apenas amizade. Palavras como: sinto sua falta, não paro de pensar em você. Precisamos conversar de novo. A dor foi tão aguda que precisei me apoiar na parede. Aquilo não podia ser verdade. Amanda, minha irmã, minha única família de sangue. E Marcos, o homem que prometeu construir uma vida ao meu lado.
A traição ainda não estava confessada, mas estava ali, implícita em cada palavra, em cada emoji enviado, em cada silêncio que agora fazia sentido. Eu me senti pequena, desfeita, quebrada por dentro. Larguei o celular sobre a mesa e subi para o quarto, mas não consegui dormir. Apenas chorei até o amanhecer, sentindo meu mundo ruir. Na manhã seguinte, fiz café como se nada tivesse acontecido. Marcos me olhou nos olhos e sorriu. Aquele sorriso me pareceu falso, mas ainda assim, eu sorri de volta. Porque naquele momento, eu ainda não sabia como enfrentar a verdade. Ainda não sabia se estava pronta para perder os dois ao mesmo tempo. Durante os dias que se seguiram, eu me arrastei por uma rotina que já não fazia sentido. Acordava cedo, me arrumava para o trabalho, sorria para os colegas, respondia mensagens sobre o casamento e à noite voltava para casa como uma atriz exausta que finalmente tirava a máscara. Marcos continuava ali, presente fisicamente, mas ausente em alma. Amanda, por sua vez, mandava mensagens como se nada estivesse acontecendo, perguntando sobre detalhes da decoração, da lista de convidados, da lua de mel. Era como se ela estivesse testando os limites da minha ingenuidade, ou talvez da minha resistência. Mas eu não era mais ingênua. Eu estava ferida. E quando a dor alcança certa profundidade, ela começa a se transformar. Primeiro em raiva, depois em frieza. E, por fim, em clareza. Certa tarde, recebi uma ligação da minha tia-avó Sayuri, uma mulher sensível, daquelas que parecem sentir a verdade no ar. Conversamos sobre amenidades, mas antes de desligar, ela disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Não confie em quem sorri demais, minha filha. Às vezes o veneno vem junto do riso mais doce. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu precisava da verdade, nua e crua. Não podia mais viver na dúvida. Chamei Marcos para jantar. Preparei sua comida favorita, acendi velas, coloquei uma música suave. Ele estranhou, mas não comentou. Durante o jantar, perguntei diretamente: "Você ama a Amanda?" Ele ficou paralisado por alguns segundos, o garfo a meio caminho da boca. Depois, baixou os olhos. E naquele silêncio, eu já tinha minha resposta. Mas ainda assim, ele falou: "Eu não sei o que aconteceu. Juro que não planejei nada. Foi confuso. Aconteceu uma vez só. Mas depois continuou. Completei, com um nó na garganta." Ele assentiu, com os olhos marejados. Disse que se sentia culpado, que me amava também, que tudo foi um erro, um impulso, um momento de fraqueza. Ouvi tudo em silêncio, como quem assiste a própria vida sendo narrada por outra pessoa. Depois que ele saiu, liguei para Amanda. Pedi que viesse até minha casa no dia seguinte, sem dizer porquê. Ela chegou sorridente, me abraçou como se fôssemos adolescentes novamente. Quando sentou no sofá, percebeu que algo estava errado. "Ele te contou, não é?" Perguntou com a voz baixa. Assenti. Amanda baixou os olhos, mas não chorou. Disse que não sabia explicar, que se sentia atraída por Marcos desde o começo, mas nunca pensou que isso fosse acontecer de verdade. Ela não pediu desculpas. Disse apenas que a vida é cheia de caminhos tortos e que talvez ele não fosse o homem certo para mim. "E você é minha irmã certa?" Perguntei, sem elevar o tom. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Havia tristeza neles, mas também algo mais sombrio. Uma culpa silenciosa, uma dor mal resolvida. Eu sabia que, por trás daquele rosto calmo, havia um terremoto de arrependimentos. Naquela noite, fechei a porta para os dois, sem gritos, sem escândalos, apenas silêncio e uma paz estranha. Passei horas sentada no chão da sala, abraçada às minhas próprias memórias, tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto. A dor da traição é como um vidro quebrado. Você pode até varrer os cacos, mas sempre fica um pedaço, invisível, que corta quando você menos espera. Mas mesmo naquela dor intensa, algo dentro de mim começava a despertar. Uma força que eu não lembrava que existia. Não seria fácil, mas eu sabia que sobreviveria. Nos dias que se seguiram à minha conversa com Amanda, a casa ficou silenciosa de um jeito quase cruel. Não havia passos, nem risos, nem pratos se chocando na cozinha. Apenas o som do relógio e de vez em quando a chuva fina batendo nas janelas.
como se o céu compartilhasse da minha dor. Cada cômodo da casa parecia carregar um eco das promessas que não seriam cumpridas, das conversas sobre filhos, sobre viagens, sobre o futuro que eu não teria. Desliguei o celular. Não atendi mais ligações. Deixei o vestido de noiva no armário, do quarto de hóspedes, ainda embalado, ainda intocado. Era como um símbolo cruel da mulher que eu não fui. Não chorei todos os dias. Mas quando chorava, era como se todas as lágrimas da minha vida resolvessem sair ao mesmo tempo. A traição de Marcos já era um corte profundo, mas o que Amanda fez comigo sangrava mais lentamente, como veneno despejado, aos poucos. Sempre fui a irmã mais velha. Sempre estive ao lado dela desde a infância, protegendo, cuidando, dividindo o pouco que tínhamos. Eu dava a ela o último pedaço de bolo, as roupas mais bonitas, minha atenção, meu tempo. E quando começamos a crescer e ela floresceu na adolescência como uma mulher linda, charmosa e segura de si, nunca senti inveja. Ao contrário, sentia orgulho. Ela era minha irmã, meu sangue. E foi justamente por isso que a dor do que aconteceu me dilacerou de um jeito tão íntimo. Não era só o fim de um relacionamento. Era o fim de uma aliança invisível entre irmãs. Algo que parecia inquebrável e que, de repente, estava em pedaços. Voltei para o trabalho depois de alguns dias. As pessoas evitavam comentar o noivado, mas seus olhares diziam tudo. Alguns com pena, outros com curiosidade disfarçada. Havia também os que cochichavam, porque sempre há quem se alimente da dor alheia. Eu me mantinha firme, sorria quando, necessário, entregava os relatórios, participava das reuniões. Mas tudo em mim era automático, como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma estivesse deitada em posição fetal num canto escuro da memória. Minha mãe ligava todos os dias. Queria me visitar, dizia que Amanda estava arrependida, que Marcos tinha sumido, que nada era como antes. Eu escutava tudo com a calma de quem já não espera mais nada. Não havia mais lugar para eles na minha vida. Pelo menos não naquele momento. As noites eram as piores. Porque durante o dia, eu me distraía. Mas à noite, no escuro do meu quarto, minha mente projetava cenas que eu nunca vi, mas que imaginava com precisão cruel. Os dois juntos, se tocando, se olhando, se rindo do que eu não sabia. Eu me perguntava se ela pensava em mim enquanto estava com ele. Se em algum momento ela hesitou. Se ele alguma vez pensou no que isso faria comigo, mas as perguntas ficaram sem respostas. Um dia, fui até a praia. Chovia fino e o céu estava coberto de nuvens. Caminhei descalça pela areia molhada, sentindo o vento frio no rosto. Era um lugar que costumava me trazer paz, mas naquele dia, ele me trouxe algo ainda mais importante. Clareza. Eu estava viva, respirando, andando, pensando. Ainda era eu. Ferida, sim, mas inteira. Porque por mais que tivessem me arrancado algo, eu continuava aqui. E talvez isso fosse o que importava. Sentei na areia, fechei os olhos e fiz algo que não fazia há muito tempo. Eu me abracei, de verdade, como se dissesse para mim mesma que estava tudo bem, que eu sobreviveria, que um dia a dor passaria. E que quando isso acontecesse, eu estaria mais forte do que nunca. Voltei para casa com os pés molhados e a alma um pouco mais leve. Preparei uma sopa quente, liguei um jazz baixinho, acendi uma vela aromática e senti pela primeira vez em semanas uma pontinha de paz. A traição não desapareceu. A ferida ainda estava lá. Mas eu percebi que estava começando a cicatrizar. Meses se passaram desde aquela noite na praia. O tempo, esse escultor silencioso, foi esculpindo dentro de mim um novo espaço. Um espaço onde já não cabia tanta mágoa, onde as lembranças do que me feriu haviam se transformado em poeira emocional, que o vento da vida foi levando aos poucos. Amanda tentou me procurar. Mandou mensagens, ligou, escreveu uma carta que ficou semanas sobre a mesa da cozinha antes de eu criar coragem para abrir. Na carta, ela chorava palavras de arrependimento. Dizia que não sabia explicar por que fez o que fez, que se sentia vazia, que havia perdido muito mais do que ganhou. Eu li tudo em silêncio. Dobrei a folha com cuidado e a guardei dentro de um livro. Não respondi, porque às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. Marcos? Nunca mais ouvi falar. Alguém comentou que ele havia se mudado. Não me importava. Não por frieza, mas por libertação. Ele era um nome que já não doía, mas
Uma imagem borrada em um álbum mental que eu deixei de abrir. Reformei o quarto de hóspedes. Doei o vestido de noiva para uma ONG. Comprei uma nova poltrona para a sala. Comecei a pintar, a escrever pequenos textos num caderno antigo. Descobri que havia beleza em estar sozinha. Havia dignidade em recomeçar. Às vezes, ainda caminhava. Pela praia. O céu nublado havia se tornado meu favorito. Gostava da cor cinza das nuvens, da brisa fria no rosto, do cheiro da maresia misturado ao som do mar. Era o único lugar onde eu sentia que o mundo estava em silêncio junto comigo. A ferida virou cicatriz. E como toda cicatriz, ela não desapareceu. Mas deixou de latejar. Tornou-se apenas um traço a mais no mapa da minha história. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Porque foi ali, no fundo do poço, que eu descobri a força que havia em mim. E foi ali, no silêncio depois da tempestade, que eu percebi. Ninguém rouba aquilo que nasce de dentro. E eu nasci de novo. Se você chegou até aqui, eu agradeço do fundo do coração. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal Cartas da Vida e comente de que cidade você está vendo este vídeo. Isso ajuda muito e me dá forças para continuar compartilhando histórias como essa. Até a próxima, com mais uma Carta da Vida.